A empresa que a família possui, ela não deve ser usada como a holding familiar. Por quê? Porque uma empresa, quando a família, quando a pessoa está desenvolvendo uma atividade numa empresa, ela está sujeita a muitos riscos. Por exemplo, se for uma empresa de comércio, ela pode ter uma ação na justiça porque teve um produto que apresentou defeito, ela pode ter uma reclamação no PROCON que pode gerar multa, ela pode ter uma ação indenizatória porque de alguma forma, em algum momento aconteceu algum acidente com alguém que estava dirigindo aquela empresa ou que estava... são várias as hipóteses, uma reclamação trabalhista ou várias reclamações trabalhistas. Então, está a empresa, óbvio, a partir do momento que você abre uma empresa e começa a trabalhar, você está sujeito a todo tipo de risco. Isso daí qualquer empreendedor sabe. Por quê? Porque funciona assim mesmo. E principalmente no Brasil, onde nós temos um volume de demandas judiciais bastante elevado, então as empresas estão sim sujeitas a risco. Então, quando se constitui uma holding familiar, o que se pensa é exatamente proteger o patrimônio da família desses riscos. Veja que às vezes uma pessoa levou a vida inteira para adquirir um patrimônio e de repente, ou em algum momento da vida, ele montou uma empresa e essa empresa vai colocar em risco todo o seu patrimônio. Então é preciso de ter esse cuidado, Então, ao se constituir uma holding familiar, a primeira coisa que está se pensando é a proteção do patrimônio. Então vamos manter o patrimônio da família um pouco distante daquela atividade econômica da família. Não é que ninguém quer prejudicar ninguém, a única coisa que se pretende é vamos fazer as coisas de acordo com o que elas são. Então, o patrimônio que foi conquistado com muita luta, muito sacrifício no decorrer da vida daquela família, às vezes até algum bem que recebeu dos pais, de herança, etc. Então, esse bem você vai colocar em risco, colocando dentro do patrimônio de uma empresa que você está exercendo atividade? Claro que não. Esse patrimônio você vai manter ele à distância da atividade da empresa. Então, como que vai se dar isso? Então, você vai ter uma outra empresa para colocar todo o patrimônio dentro desta nova empresa. Ah, tá, mas se eu colocar todo o patrimônio dentro desta nova empresa, se eu tiver um problema com a outra, esse patrimônio vai ser atingido. Olha, não vai ser pelo seguinte: se você tem uma outra empresa hoje, ela está toda organizada, está funcionando, e você constitui uma empresa nova, uma empresa para integralizar o seu patrimônio, os seus bens, os seus imóveis, aquele patrimônio que não faz parte da sua atividade empresarial, o que vai acontecer? Você vai colocar o teu patrimônio lá dentro e hoje ele não está sofrendo nenhum risco de penhora ou algo dessa natureza. Então hoje esse patrimônio está livre. Então ele estando livre, você vai colocar dentro de uma outra empresa. E a partir do momento que você coloca dentro da outra empresa, você vai trabalhar com o planejamento sucessório. Além de dar proteção para esse patrimônio, o que você pretende com isso? Não é preparar lá na frente para o teu filho não ter que fazer um dia o inventário? Pois é, se você está preparando para o seu filho um dia não ter que fazer o inventário, você está fazendo um planejamento sucessório. E ao fazer o planejamento sucessório, você vai transferir as cotas dessa empresa para o seu filho, para os seus filhos. E ao transferir as cotas dessa empresa, dessa nova empresa para os seus filhos, e não existindo hoje nenhuma obrigação que onera ou que prejudique aquele patrimônio, obviamente que qualquer coisa nova que vier depois, nesta empresa que você exerce as suas atividades, não vai atingir aquele patrimônio que você já fez a doação das cotas aos seus filhos. Mas que segurança eu tenho transferindo as cotas para os meus filhos?
Aí é que tá. Você vai ter seguranças muito boas. Por quê? Você vai estabelecer, ao fazer a doação das cotas aos filhos, você vai estabelecer cláusulas, por exemplo, de impenhorabilidade. Ou seja, aquelas cotas, elas serão impenhoráveis se vier a ter uma ação contra o seu filho de um fato novo que ele venha a cometer, a acontecer alguma fatalidade dessas que acontecem na vida. Se vier uma demanda judicial em decorrência de um fato novo desses, não irá atingir o patrimônio porque existe aí uma cláusula de impenhorabilidade. Quem fez a doação das cotas colocou essa cláusula de impenhorabilidade. Isso está previsto no Código Civil. Impenhorabilidade, inalienabilidade. Então existem essas cláusulas para proteger o patrimônio. Então você colocou essa cláusula de impenhorabilidade, de inalienabilidade. Então isso vai te dar proteção. Então você colocou o seu patrimônio dentro de uma nova empresa, transferiu as cotas para os seus filhos, estabeleceu cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade, dentre várias outras cláusulas. Por exemplo, uma delas é a cláusula de usufruto. Você vai ter direito a usufruir daquele patrimônio, daquelas cotas da empresa que você transferiu para os seus filhos, durante o período, durante toda a sua vida. E também você que será o administrador da empresa. Então o seu filho, os seus filhos receberam as cotas da empresa, mas eles não vão poder fazer nada. Não vão poder dar em garantia, não vão poder vender, não vão poder alienar, não corre o risco de ser penhorado. Então o seu patrimônio está seguro dentro de uma empresa, dentro de uma holding familiar. E pode ser uma ou pode ser mais, porque dependendo do patrimônio que a família tem, às vezes é preciso de constituir até mais do que uma empresa. Então, é importante estar ciente disso, que ao constituir uma holding familiar, você poderá ter uma ou mais empresas para integralizar aquele patrimônio e para gerir. Ah, mas por que ter mais do que uma então? Veja, se você tem uma atividade rural, às vezes é melhor você colocar o seu patrimônio dentro desta empresa e fazer o trabalho lá naquela fazenda, né, financiamentos e etc., dentro de uma empresa que explore a atividade rural. Então você vai criar uma empresa só com esta finalidade, ou só para esta finalidade. Então, ao se preparar para uma holding familiar, existe toda uma estratégia, que é fazer um croquis, primeiro fazer uma sessão de viabilidade, depois fazer um croquis e depois sim fazer o contrato social e a integralização do patrimônio dentro daquela empresa que está sendo criada. Okay? Então siga-me nos meus canais, se você gostou desse vídeo, retransmita aos seus amigos, familiares, as pessoas que você gosta, porque esse vídeo ele traz informações importantes para as pessoas. Se ele for importante para você, ele será importante para outras pessoas também. Um forte abraço e nos veremos nos próximos vídeos. O meu canal do YouTube é Lázaro Sotocorno e também no Facebook e Instagram. Forte abraço!